Enfim chegou o que vocês mais me pediram. Hoje começamos uma série de tutoriais onde vamos aprender a operar o Boeing 737 MAX 8. E ela demorou por um motivo muito simples. Desde que eu comecei esse canal, eu sempre tive como princípio compartilhar aqui com vocês conhecimentos que eu já tinha adquirido antes. E antes de apresentar qualquer coisa nova para vocês, eu sempre me dediquei antes em estudar sozinho, em cometer os erros sozinhos, para depois aqui apresentar para vocês. Então por isso que demorou um pouquinho para a gente chegar no 737. Vocês me mandaram várias mensagens, tanto no Discord quanto nos comentários do canal, pedindo pelo Boeing e finalmente eu vou estar trazendo aqui para vocês. Fiquei vários dias estudando vários voos, fazendo vários testes, até conseguir não dominar completamente a máquina, porque eu não sou um piloto comercial, mas para trazer para vocês o mínimo necessário para que a gente conseguisse fazer um voo do início ao fim, IFR, como todos os voos que a gente faz aqui no canal. Para esse voo, não podia ser diferente, eu escolhi aqui essa pintura, né, da Gol, né, a nossa companhia aérea aqui do Brasil, que é uma das maiores operadoras do MAX 8 no mundo. Está aí entre as 3 maiores operadoras do MAX 8 no mundo e é o maior operador do MAX 8 no Brasil e na América do Sul. Então, em homenagem aí à Gol, essa livery, ela não é original do Flight Simulator, eu baixei lá no flightsim.io, fazendo essa homenagem aqui também à aviação brasileira, já que vou fazer um voo no Brasil. A gente está aqui no Sierra Bravo Charlie Fox, que é o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Esse voo a gente vai voar para a capital federal, vai voar para o Sierra Bravo Fox. Sierra Bravo Romeo, que é Brasília, e nesse voo então eu vou tentar apresentar para vocês aqui desde o Cold and Dark como que vai ser a operação do 737 MAX 8. E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao Só Taxiando. Este é o canal de Flight Simulator onde a gente vai explorar juntos a nossa paixão pela aviação, de forma descontraída e descomplicada, sem purismos, sem cobranças, no seu tempo, do seu jeito. Então fica com a gente e bora voar? Bom, a gente está aqui do lado de fora do avião. Antes de entrar, o 737 MAX ele não tem aquelas tarefas de fora de você tirar as capas e tal. Eu até, depois vou passar essa dica para vocês num outro vídeo, fazer um novo vídeo de dicas, mas eu até criei aqui um comando no meu teclado para fazer aquele pré-voo rápido, né? Para a gente não ter que ficar tirando calço, tirando capa de motor, tirando capa de pitô, né, para poder ir direto. Então, como não tem essas tarefas para fazer aqui fora, eu vou dar aqui o Shift C para a gente entrar diretamente na cabine. Bom, pessoal, a gente está aqui já dentro do cockpit do 737 MAX 8, tá? Dá um pequeno recorrido aqui para vocês dentro da cabine, só para mostrar para vocês que, por mais que possa parecer complexo, vários painéis de botões, que tem uma lógica e que as coisas afins estão em determinados lugares, né, e você consegue localizar de forma mais fácil, tá? Aqui logo à frente vocês vão ver o PFD e o MFD, ainda está tudo desligado. Quando ligar, né, vou mostrar para vocês as informações, mas basicamente o que todo PFD tem, as informações básicas de voo, velocidade, altitude, etc. No MFD aqui ele vai mostrar o plano de voo e as informações de motor, e tem um PFD e um MFD para piloto e para copiloto, tá? Se a gente vier aqui no atalho no Shift 1, esses atalhos são nativos, tá? Aqui Shift 1 é o PFD e o MFD. No Shift 2, aí a gente acha esse carinha aqui, que é o FMC, é o Flight Management Computer, é o computador, né, de gerenciamento de voo. Aqui vocês vão lembrar lá do tutorial que eu fiz do Cessna Citation CJ4. Vocês se lembram quando eu fiz aquele tutorial? Eu falei, olha, esse avião aqui ele traz uma coisa interessante. Ele tem um FMC já parecido com o FMC de avião grande, de avião de linha aérea. Então, vocês vão lembrar lá desse meu comentário, onde eu falei, olha, aqui você já começa a ser introduzido a como planejar um voo como gente grande, porque esse avião, o Cessna também tinha. E se você olhar, é muito semelhante o FMC do Boeing 737 MAX com o FMC lá do Cessna Citation. Então, você já vai estar um pouco mais familiarizado com esse carinha aqui. Vamos aqui para o Shift 4. O Shift 4 leva a gente para essa barra que fica aqui logo acima do painel, acima das telas, tá? Essa barra ela é chamada de
também de Glare Shield, né? E ela reúne aqui basicamente o MCP, que é esse painel aqui do meio, tá? E os EFIs, que são esses dois painéis aqui, que você vai ter um para o comandante e um para o copiloto, tá? Então, aqui no MCP, você vai controlar os modos de voo, basicamente o piloto automático, controle de velocidade, altitude, tudo aqui no MCP. E nos EFIs você controla tanto o que está aparecendo aqui nos monitores, tá? Você seleciona se você quer ver aqui o mapa ou se você quer ver aqui o plano de voo, e mais à frente vocês vão ver como que funciona. E também aqui que você seta mínimo, seta barômetro, tá? Tanto para o comandante aqui quanto para o copiloto. Então são dois EFIs. No Shift 5, ele vem aqui para o meio, para o que a gente chama de Control Stand, né? O Control Stand ele reúne aqui basicamente as funções aqui de potência, né? Tem aqui as duas manetes de potência do motor, as duas manetes de reverso, aqui tem a manete dos freios aerodinâmicos, dos spoilers ou speed brakes, também a manete de flaps, né? Isso fica aqui no Control Stand. No Shift 6, ele vem aqui para o chamado pedestal, tá? Aqui no pedestal, basicamente ele vai reunir aqui as comunicações, tá? Os rádios, tanto os rádios de comunicação quanto os rádios de navegação, né? Para VOR, ILS, tudo aqui, e também transponder. Então toda a parte de comunicação fica aqui no pedestal. No Shift 7, aí ele vai lá para cima, tá? Para o overhead. O overhead ele tem duas fases, tá? Aqui no Flight Simulator, o Shift 7 leva para o overhead mais frontal e o Shift 8 leva para o overhead mais traseiro, aquele que fica mais atrás da cabeça dos pilotos, tá? No overhead frontal aqui, basicamente vão estar os sistemas do avião, tá? Aqui você vai ter o sistema elétrico, sistema hidráulico, sistema pneumático, ar-condicionado, pressurização. Aqui também vai ter a parte das luzes, né? Então, a partida dos motores, tudo isso vai estar aqui nessa parte do overhead. No overhead mais traseiro, aí você tem aqui mais as ferramentas de navegação, aqui a calibração do IRS, que é o sistema inercial, né? A gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, que a gente vai ter que, quando liga, no processo de ligar, a gente fala também um pouquinho do inercial. Bom, se você chegou até aqui, aproveite, eu acho que esse vídeo vale o seu like, então deixa seu like no vídeo, ajuda bastante o canal, não deixe também de se inscrever no canal, de ativar as notificações, assim os vídeos novos que forem saindo, você já vai receber a notificação e vai estar sempre atualizado sobre as novidades do canal. Antes de começar aqui a ligar o avião, a todos os procedimentos, eu queria fazer aqui um disclaimer, né? O Boeing 737, ele é um avião que foi projetado para 2 pilotos, tá? Ele é para ser operado por 2 pilotos. Obviamente que aqui no Flight Simulator, né, eu não vou ter um copiloto aqui. Então, a gente vai fazer, dentro do possível, cumprir os checklists aqui de pré-voo. Sempre que a fase do voo permitir que a gente faça os nossos checklists, a gente vai fazer os checklists. Quando a fase do voo não permitir, por exemplo, eu não vou fazer um checklist de decolagem, porque eu não tenho como decolar o avião e fazer o checklist ao mesmo tempo. Então a gente vai meio que dar uma olhada no checklist. Então assim, não me cobrem nesse tutorial seguir o checklist à risca, tá? Alguns pontos do checklist, inclusive, a gente vai passar direto porque são pontos que não são muito importantes. Então assim, não vamos ter uma interpretação muito fiel dos checklists, tá? Então fica aí feito esse disclaimer. Então o primeiro passo aqui, a gente vai abrir o EFB e aqui em aeronave, como vocês já estão acostumados, né, em listas de controle, a gente tem os checklists do avião, tá? Primeiro ponto aqui, antes de qualquer coisa, certifique-se de que aqui está em nível especialista, tá? O nível padrão e o nível avançado, eles omitem alguns pontos que são importantes aqui no nosso voo. Então, vamos ficar atentos se está aqui no nível especialista, tá? Inspeção pré-voo externa a gente não fez, né? Porque é lá do lado de fora do avião, a gente está confiando que está tudo bem, né? Vamos fazer aqui o nosso pré-voo preliminar. Primeiro ponto aqui, ó, interruptor principal, né? A chave geral do avião, onde é que ele fica? Ele fica aqui no overhead, tá? Esse interruptor, ele tem uma tampinha que quando você fecha a tampinha, ela já liga o interruptor. Então é só você fechar a tampinha aqui, que ela vai ligar os interruptores. Você vai ver aqui
que ele já começou a acender ali os painéis, tá? Então vamos marcar aqui, está feito. Alimentação standby, só conferir que está ligado, ela está fechadinha aqui, ó, vou colocar aqui para você ver, está fechadinha aqui, está ligado, beleza, né? Alimentação externa, o que é alimentação externa? É aquele caminhãozinho que fica do lado de fora ali que vai oferecer para o avião mais energia do que simplesmente só a bateria do avião. Enquanto a gente não ligar a PU, não tiver todos os procedimentos aqui, o avião não vai ter muita geração de energia. Eu poderia ligar a PU já de início aqui, mas ela ficaria ligada enquanto a gente está fazendo os outros procedimentos, não é o normal. Sempre que você estiver num aeroporto com infraestrutura, ele vai ter uma alimentação externa que vai te ajudar nisso. Tá? Como que eu sei que a minha alimentação externa está disponível? Aparece aqui, ó, Ground Power Available, tá vendo a luzinha acesa? Está dizendo para mim que eu tenho alimentação externa disponível. Tá? Então eu venho aqui e vou ligar essa alimentação externa, tá? Como que eu sei que ela está entrando aqui a alimentação externa? Eu venho aqui nos medidores e eu coloco aqui na posição Ground Power e eu vejo aqui, olha lá, que ele está gerando essas frequências, essas amperagens, então ele está sendo alimentado externamente. O modo IRS, tá? O que é o IRS? O IRS é o Sistema de Navegação Inercial. Não vou entrar em muito detalhe, porque é um sistema muito complexo, mas é uma tecnologia que foi criada antes do GPS, que ela permite que o avião, sem usar nenhum rádio, nenhum contato externo, ele consegue saber onde ele está. Tá? A gente não vai usar o sistema inercial no nosso voo explicitamente, né? Mas a gente tem que calibrar, faz parte do processo calibrar aqui e deixar ele ativo. Né? Aqui está falando para ele colocar no modo nave. A gente não vai colocar no modo nave, tá? Esse é um erro aqui. Antes de colocar no modo nave, a gente tem que colocar ele no modo align, os dois sistemas inerciais. Ó. Você vai ver que aqui no MFD vai aparecer aqui, ó, time to align, 1 minuto. Tá? Dentro de 1 minuto, você vê que a tela aqui vai mudar, que ele vai ter acabado de alinhar o sistema inercial. Com a mágica da edição, a gente vai fazer isso passar rapidinho. Pronto, ó. E você vê que ele já alinhou, né? O time to align já sumiu daqui e apareceu já aqui o meu mapa, o aeroporto aqui no MFD. Então a gente já pode colocar aqui na posição nave. Vamos lá. Energia elétrica da cabine. Tá? A gente vai ligar, aproveitar aqui e ligar também a dos assentos, aí aqui também as luzes de emergência, deixa tudo ligado, que eram os próximos 3 aqui, ó, cabine, assentos e luzes de emergência. Aí ele vai pedir para conferir que as luzes anti-colisão estão desligadas, tá? Tá desligado. O aquecimento do windshield, né? O aquecimento que ele fala janela, o aquecimento do para-brisa, né? Também tem que estar ligado, são esses botões aqui, né? Das 4 janelas. Deixar eles ligados. E a posição de referência do sistema inercial, tá? Você vem aqui em posição inicial, isso varia, tá? Eu já fiz vários testes. Às vezes ela aparece aqui um campo para você entrar a posição inicial do sistema inercial, tá? Nesse caso ele não está pedindo, então quer dizer que ele já se achou, tá? Quando ele pede aqui, você vem aqui no Next Page. Aí aqui ele vai te dar a posição do GPS, que é essa linha aqui. Ó. Você vem aqui e clica para copiar. Lembra que clicar num campo cheio ele vai copiar, se clica num campo vazio ele vai colar. Né? Então cliquei aqui, vou clicar aqui para copiar, venho na página anterior novamente e você colaria aqui. Só que ele não está pedindo para carregar aqui a posição inicial do sistema inercial. Tá? Então vamos marcar aqui que já está como feito. Aquecimento de sonda, aqui são os pitôs, tá? Ele vai pedir para ligar o aquecimento dos pitôs, para eles não congelarem. Tá? Anti-ice a gente não precisa, aqui conforme necessidade não precisa anti-ice. As bombas hidráulicas do motor, a gente vai só conferir aqui que estão ligadas. As bombas hidráulicas elétricas, a gente vai conferir que está desligada, elas estão aqui desligadas, as elétricas. As bombas de combustível, a gente vai conferir também que estão todas desligadas, elas estão aqui, tá? São as 2 bombas do tanque central, as 2 bombas do tanque da asa esquerda e as 2 da asa direita, estão todas desligadas, tá? O ar do compensador, a gente vai conferir aqui que está ligado, ok? A válvula de isolamento aqui, a gente vai conferir que ela está aberta, perfeito.
Os ventiladores de recirculação também está em alto, perfeito. Aqui é só cheque, tá, gente? Interruptor de sangria de ar, né? A sangria dos motores, a gente vai ver que estão desligados. Eu não estou sangrando o ar do motor, depois eu vou explicar para que é essa sangria de ar aqui, tá? A quantidade de combustível. Bom, aí a gente vem aqui no como que a gente faz para carregar aqui o avião, tá? A gente vai continuar aqui em avião, aqui no FB, e a gente vem aqui em desempenhos de voo, massa e equilíbrio, e aqui você vai fazer o carregamento do seu avião, tá? Ele já veio aqui com 64% de passageiros, vamos deixar esse 64% de passageiros, está dando 7 mil e poucos quilos de passageiros, tá? De carga, tá? Ele está com 0, vamos colocar aqui um pouquinho de carga, 1.000 quilinhos de carga, e combustível, eu não vou fazer aqui cálculo de combustível, tá, gente? Depois a gente num outro vídeo, a gente fala sobre cálculo de combustível. Eu vou colocar aqui uma quantidade que vai dar para a gente fazer a viagem, tá? Ó, eu vou colocar só nos tanques laterais, tá? Não vou encher o tanque central, não. Se você olhar aqui e continuar enchendo, ele vai encher o tanque central também. Vamos tirar aqui do central, deixar apenas 4.600 não litros, tá? Quilos. 3.700 quilos, mais ou menos, de combustível em cada uma das asas, tá? E terminando isso, a gente clica em carregar a aeronave, tá? Tem duas formas. Eu poderia só salvar a configuração e pedir para carregar pelo ATC, aí ele vai ter aquele tempinho carregando. Então, o objetivo do vídeo não é esse. Então eu vou clicar em carregar imediatamente. Ó, o carregamento da aeronave foi bem sucedido. Como que eu confiro isso? Ó, eu tenho 3.731 quilos em cada tanque. Você olha aqui, ó, 3.730, aqui é o indicador de combustível, tá? Em cada tanque, total 7.460. No tanque central eu não tenho nada, o tanque central aqui está vazio. Então a aeronave está carregada, tá? Vamos voltar aqui para as nossas listas para continuar aqui o cheque. Bom, quantidade de combustível está carregada. Altitude de cruzeiro. Bom, para que é essa altitude de cruzeiro? Não é ainda para eu planejar o meu voo, tá? Essa altitude de cruzeiro é essa altitude de cruzeiro aqui, ó. Lembra lá nos sistemas lá em cima? Deixa eu mexer aqui a tela um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Aqui é o meu sistema de pressurização. Eu tenho que colocar duas informações aqui para ele fazer a pressurização. A primeira aqui é a altitude de cruzeiro e a outra é a altitude de pouso. Por quê? Eu vou dizer para ele qual vai ser a altitude máxima que eu vou chegar, durante o meu voo, e quando eu tiver que despressurizar o avião, qual vai ser a altitude externa. Tá? Então ele já vai calcular aí para mim. Como que eu vou pegar essas altitudes? Bom, vamos lá no meu plano de voo. Tá? Qual foi o plano de voo que eu fiz hoje aqui? Eu fiz o plano de voo, vocês sabem que eu gosto de fazer o plano de voo lá no Flight Planner, né, no web. Aqui, ó, está aqui o nosso plano de voo. Tá? É um plano de voo saindo de Confins até Brasília, tá? Passando por esses pontos aqui. A gente vai pela aerovia Upper Zulu 33, tá? E fazendo uma aproximação pelo ILS da 29 da esquerda, tá? Com transição nesse ponto Mopda. Tá? A gente vai fazer uma chegada aqui também nesse procedimento MOT 1B pela transição OPGOL, tá? Então esse é uma linha reta praticamente aqui que a gente vai fazer, e a altitude que eu selecionei foi o Flight Level 280, ou seja, 28.000 pés, tá? Então vamos voltar aqui, bom, 28.000 pés, então já vou colocar aqui 28.000 pés, tá? Ele faz aqui em intervalos de 500, tá? 28.000 pés. Qual é a minha altitude de pouso? Bom, minha altitude de pouso, vamos lá no meu plano de voo. Tá? O plano de voo não está carregado aqui ainda. Vou carregar aqui meu plano de voo, tá? Carregar da web. Selecionar aqui aquele procedimento. Carregar aqui no UFB meu plano de voo, tá? E ele vai me mostrar aqui o meu aeroporto de chegada, que é Brasília. Então eu venho aqui nesse aeroporto, esse BBR, e vejo aqui a elevação, 3.471, tá? Então eu venho aqui, ele vai de 50 e 50, tá? Então não vou conseguir colocar 3.471, a gente arredonda, né? Vamos colocar 3.500. Bom, 3.500 pés. Então tá certinho aqui a minha pressurização. A altitude de cruzeiro e a altitude de pouso da pressurização, tá?
Sinal de apertar cintos, a gente vai colocar ele aqui no automático, tá? Quando ele passa de 10.000 pés, ele já vai acender e apagar sozinho, tá? E próximo passo é o FMC, tá? Então a gente vai começar aqui a configurar o nosso plano de voo, tá? Você está vendo aqui no FMC, tá? Está aqui na posição inicial, eu vou colocar aqui no plano de voo, na página da rota, e você vai ver que ele está sem origem, sem destino, não tem plano de voo nenhum. Tem duas formas de fazer isso, vocês sabem. Ou eu posso colocar aqui, digitar manualmente, origem, destino, colocar os procedimentos tudo manualmente, ou eu posso, no Flight Simulator, enviar o meu plano de voo do EFB aqui para o FMC. No outro tutorial em que a gente for falar só de FMC, aí eu posso fazer ele todo manualmente aqui. Hoje a gente vai fazer o enviar, tá? Então a gente vem aqui no plano de voo, eu venho aqui em enviar e eu já mando tanto para o tráfego aéreo quanto para aviônicos, tá? Ó, você viu que ele já colocou aqui, ó, Sierra Bravo Charlie Fox, saindo da pista 34, com destino a Sierra Bravo Bravo Romeo, né, com fins para Brasília, tá? Próximo passo que a gente vem aqui, a gente vem na parte de performance inicial, tá? Ele já tem aqui, ó, as 7,4 toneladas de combustível. Esse sense quer dizer que é o que ele mesmo leu, né, do tanque, tá? Aqui é o meu zero weight, tá? É o meu peso sem carga, o meu peso zerado. Como que eu coloco isso aqui? Eu aperto esse botão aqui, ele vai ler também, ó, 46,5 toneladas, o zero fuel weight. Eu clico aqui de novo e ele já colocou, ele já atualizou que o peso total da minha aeronave aqui está 54 toneladas. Tá? O reservas, a gente teria que ter uma calculadora aqui de plano de voo, eu não vou entrar nesse detalhe também, eu vou colocar aqui o valor 1, tá? E colocar como reserva, só para ele calcular. O Cost Index é outro cálculo bastante complexo, que cada operadora, cada companhia aérea, para cada trecho, calcula de um jeito. Eu, fazendo pesquisas aqui, encontrei que a Gol geralmente usa o Cost Index 25. Se eu tiver errado, me perdoe, me corrijam, coloca aí no comentário, mas eu vou colocar aqui o 25 como Cost Index, tá? O meu nível de voo já está aqui, Flight Level 280, tá? Altitude de transição. Qual é a altitude de transição? É aquela em que eu deixo de usar o barômetro, o QNH, né, o barômetro que é informado pelo rádio, e eu passo a usar o barômetro standard, que é aquele que todos os aviões que estão voando acima desse nível vão usar esse mesmo barômetro, então ele garante melhor a separação de voo. Tá? Como que eu sei qual é a altitude de transição? Aqui ele vem 18.000 porque nos Estados Unidos é o padrão. Tá? No Brasil ainda não existe um padrão, eu já até falei isso em outro vídeo, que existe aí uma iniciativa da ANAC de unificar esses padrões. Hoje a altitude de transição ela é definida para cada aeroporto. Então a gente vai definir aqui pelo aeroporto de partida, né, que é Confins. Eu venho aqui em Confins, vou nas minhas cartas, pego qualquer uma das cartas de partida, tá? Ó, qualquer carta CID, e eu vou ver qual a altitude de transição. Geralmente ela está num quadradinho aqui na carta, tá? Destacada aqui, ó. A gente vai achar aqui, ó, TA, Transition Altitude, altitude de transição, 8.000 pés. Então a gente sabe que a altitude de transição aqui é 8.000 pés. Então a gente vem aqui e coloca 8.000 e vamos colocar aqui a altitude de transição 8.000, tá? Limite de N1. O que é isso? Também é outra coisa que demandaria um cálculo, que é a quantidade de potência que o motor vai utilizar. A gente não vai fazer esse cálculo. Ele pede só que a gente coloque aqui a temperatura, ele lê aqui qual é a temperatura externa, tá? E você pode fazer um ajuste aqui, tá? E enganar. Depois eu até posso fazer um vídeo falando sobre isso. Você pode fazer um ajuste para mais ou para menos, dependendo das condições. Aqui a gente vai colocar exatamente a mesma temperatura, tá? E por último, configuração de decolagem, tá? Ele vai pedir que quais são os flaps. A gente vai decolar aqui com flap 5. E também o centro de gravidade. Tem que colocar aqui quantos por cento que está o centro de gravidade. É mais um campo em que eu aperto aqui e ele lê esse centro de gravidade e eu só coloco ele aqui. Ele já vai me falar qual é o trim. Vai vir aqui tudo certinho. Ele já vai calcular aqui para mim as velocidades, tá? A V1, VR e V2, tá? Eu ainda não aceitei essas velocidades, então elas não estão aqui e você vai ver que aqui na minha tira de velocidade também está aqui, ó, no VSpeeds, tá? A partir do momento que eu venho aqui e aceito essas velocidades, elas já vão aparecer aqui
né, na minha tira de velocidades. Tá? Então eu já sei que a minha velocidade, a minha V1, que é aquela velocidade que você não pode mais abortar a decolagem, é 117 nós. A minha VR, que é para rotacionar, é 119 e a V2 é 134. Guardar aqui a V2 134 na cabeça, porque a gente vai precisar usar ela daqui a pouquinho. Tá? Bom, feito isso, vamos dar uma olhada aqui agora no plano de voo mesmo, nas pernas do plano de voo, no legs, né? Quais são os pontos aqui do plano de voo. Ó, e vamos conferir com o nosso plano de voo aqui. Ó, runway 34, depois ele vai passar por esse ponto CNF, Torux, a gente vai dando next page aqui. Gimpo, Edmur, Cormu, OpGo, qual é o próximo aqui? Aí vai para Mouti, BR-159, Nedes, Mopda. Aí BR-026, Tojig, Arver, Cipat e finalmente chegando aqui, aí para aproximação rejeitada aqui, ele vai colocar mais esses pontos e está pronto aqui para a gente ver o nosso plano de voo. Um ponto interessante aqui para a gente ver o plano de voo, deixa eu mostrar para vocês aqui na nossa tela, no MFD. Você vê que aqui no MFD ele está mostrando a rota. Tá? Onde que você indica o que você quer que ele mostre aqui? Aqui no EFIS. Tá? Aqui ele está na posição mapa, tá? Ele está mostrando o mapa, né, que a gente vai, que está à frente aqui do avião. Se eu coloco na posição PLN, vor, mapa, PLN, ele vai mostrar aqui o meu plano de voo. Tá? Esse botão aqui, ele é o botão do zoom, tá? Ele mostra os intervalos, né, de zoom aqui. Você está vendo que ele está mostrando aqui, ó, 1.25, 2.5, ou seja, até esse círculo aqui tem 1.25 milha náutica, até aqui tem 2.5, porque ele está num intervalo de 5 milhas náuticas, ou seja, qualquer coisa que aparecer aqui na tela vai estar a 5 milhas náuticas. Se eu for aumentando aqui para 10, 20, ele vai aumentando esse range, ó, agora aqui está 40, aqui está aparecendo 20 milhas náuticas. Tá? E você começa aqui a ver o plano de voo. Por que o plano de voo está tracejado? Se você olhar aqui no FMC, está vendo que a luz do ESEC ainda está verde? Tudo aquilo que a gente fez ainda não entrou em ação. Né? Quando eu clico aqui em ESEC, então olha lá, agora minha linha ficou, né, magenta, significa então que esse plano de voo está aceito aqui. Se eu quiser ver meu plano de voo lá até o final, eu venho aqui nesse botão aqui, ó, Step, e vou passando, ele vai mudando. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Ó, o que está marcado aqui como CTR é o CNF, ó, é o que está marcado aqui, CNF. Quando eu clicar em Step, o CTR vai para baixo para o Torux, está mostrando o Torux. A gente vai dando Step, ele vai mudando e mostrando cada um dos pontos da rota até o final dela. Pronto, com o nosso plano de voo carregado, a gente vai voltar lá para o nosso checklist, terminar de fazer o nosso checklist. Ó, o FMC então está feito. Altímetro, tá? Definir o QNH. O altímetro a gente regula ele aqui no EFIS. Tá? Então, o primeiro ponto, ó, você vai ver que o altímetro ele está em polegadas de mercúrio, esse IN aqui, né, que é a medida dos Estados Unidos. A gente vem na segunda, no botão de fora aqui, a gente muda ele para HPA, hectopascal, que é o padrão que a gente usa no Brasil, na Europa, no resto do mundo que não é Estados Unidos. Tá? Então a gente já está aqui em hectopascal. E para simplificar também o nosso voo, eu não vou ficar aqui ajustando a pressão barométrica manualmente, sendo que a gente tem aquele atalho que já falei com vocês na tecla vírgula, que já vai ajustar o barômetro automaticamente para a gente. Tá? Toda vez que você apertar o vírgula, ele já vai pegar o último valor e vai atualizar ali o barômetro. Então o altímetro já está certinho. Então a gente vai partir aqui agora para ligar a APU. Antes da gente ligar a APU, só um outro erro que tem nesse checklist, e nos testes que eu fiz quando eu decolei, eu tive problemas com o ATC por causa disso. Ele não liga, ele não manda ligar o transponder. Tá? Então a gente vem aqui no pedestal, tá? O transponder ele está aqui, tá?
Vamos conferir aqui, ó, tá os dois no sistema 1 e aqui onde está em espera a gente liga e coloca no ligado, e o modo de funcionamento a gente coloca ele aqui primeiro em transponder. Depois, quando a gente for avançar nos procedimentos aqui, você vai ver que vai ter um item no checklist mandando colocar ele no TARA. Mas, por que eu estou falando isso com vocês? Se você fizer a ligação automática do avião, ele vai ligar aqui certinho. Mas quando faz passo a passo aqui, eles esqueceram desse passo, então eu estou lembrando para vocês aqui. Vamos lá ligar a APU? A gente vem aqui, a bomba de combustível, a gente liga aqui uma das bombas de combustível e o interruptor da APU, que é esse interruptor aqui, ó. A gente, para ligar, coloca ele na posição ON, tá? E depois a gente leva ele até a posição Start e solta, tá? Se a gente for lá atrás no avião, ó, você vai ver que vai começar a sair uma fumacinha aqui. A APU é aquele motorzinho auxiliar que fica aqui, tá? Ó, o barulho dela funcionando. Ó, ela já está começando a gerar alguma energia, tá? Mas a gente só pode mesmo mudar a fonte de energia para a APU quando ela aparecer aqui o azulzinho, igual está aqui no Ground Power. No Ground Power vai aparecer aqui também para a gente ativar a APU. Pronto, agora apareceu aqui azul, tá? Eu já posso ligar, transferir aqui a energia para a APU. Vamos seguindo aqui no checklist, ó, o interruptor da APU a gente já ligou, tá? Aí aqui os geradores da APU, que são esses aqui, a gente vai ligar. Pronto, ó, agora ele está com os geradores da APU fornecendo energia para o avião, tá? E a sangria da APU, o que é a sangria da APU? A APU é um motor a jato, assim como um motor a reação, assim como os outros motores do avião, e ele tem um compressor que vai gerar ali um ar comprimido e que a gente vai usar para várias coisas no avião, enquanto a gente não tem os motores ligados. Então a gente vai ligar essa sangria para sangrar esse ar comprimido da APU para a gente usar, porque a gente precisa aqui, e depois a gente vai desligar a APU e a gente vai ativar a sangria dos motores para a gente conseguir então usar esse ar comprimido para o que a gente precisa, entre eles o ar-condicionado, por exemplo. Então a gente vem aqui na sangria da APU, que é esse botãozinho aqui, tá? E a gente vai ligar a sangria da APU. Quando a gente liga a sangria, você vai ver que aqui, ó, o indicador do meu sistema pneumático ele vai começar a aumentar. Tá? Porque eu estou em pressão pneumática no sistema que está sendo gerada pela APU. Tá? Como tem passageiro lá atrás, né, vamos ligar aqui o ar-condicionado, né, enquanto a gente não precisa da APU para ligar os motores, tá? Quando a gente precisar, a gente vai ter que desligar aqui o ar-condicionado, mas vamos refrigerar um pouquinho lá o ar-condicionado para eles. Tá? Pronto, terminamos esse checklist, gente, esse primeiro checklist. Antes de fazer o próximo checklist, a gente vai solicitar aqui então a permissão, né, fazer o trâmite de ATC para a gente poder fazer o voo. Autorizado para Brasília, por meio da partida Turum Bravo, transição Gimpo, pista 34. Suba via CID e mantenha 9000 Spare Flight Level 28010 minutos após a decolagem. A frequência de partida é 123.85. Transponder 0107. Boeing Alpha Alpha Mike 4514. Bom, vocês viram que ele autorizou aquela saída que eu tinha já colocado no plano de voo e falou que é para eu subir 9.000 pés, aguardar o Flight Level 280. Tá? Se a gente for olhar no nosso plano de voo, essa restrição de 9.000 pés, ela já existe aqui, ó, nesse Torux, tá? Então a gente, na hora que a gente for programar o piloto automático, a gente vai ter que programar para a próxima restrição, que é esses 9.000. Aí quando o ATC liberar, a gente pode subir para os 28.000 pés ou para Flight Level 280, tá? Posso ligar o combustível, ó, 25. Ó, coloquei em ar, que o motor já começou a girar bem mais rápido. Toga. Solta o freio. V1, rotate. Positive rate, gear up. E usar o modo mudança de nível.